Guiana, o país sul-americano que detém um PIB de 16,7 bilhões de dólares, que tem chamado a atenção do globo ao sair de uma economia predominantemente baseada na agricultura e na mineração para ser hoje a nação que mais cresce no mundo. Nesse contexto, mesmo com uma população de apenas 813 mil habitantes, a Guiana tem obtido uma ascensão surpreendente do seu PIB, com proporções de crescimento que chegaram a 63,4% ao ano em 2022 e 33% em 2023. Sendo assim, rapidamente a nação saiu de um dos países mais pobres da América do Sul para deter hoje o segundo maior PIB per capita do continente, com 20 mil dólares por habitante, atrás apenas do Uruguai. Porém, apesar desse boom econômico, a Guiana enfrenta desafios consideráveis, especialmente a alta desigualdade social, com 48% da população vivendo na pobreza, e a tensão com a Venezuela, que reivindica o território de Essequibo desde dezembro de 2023, algo que poderia tirar 70% do território da Guiana. E nesse vídeo, vamos compreender como a Guiana está rapidamente se tornando um dos países mais ricos da América do Sul, e como essa situação pode mudar a dinâmica econômica e geopolítica do continente. Nesse sentido, para entender melhor a ascensão da Guiana, é essencial olhar para o passado da nação, compreendendo a base que permitiu o país emergir como um novo player global, atraindo bilhões de dólares em investimentos e impulsionando taxas de crescimento econômico exorbitantes. Com isso em mente, é importante citar que antes do boom econômico, a Guiana vivia um contexto de economia primária e pouco desenvolvida até mesmo para os padrões sul-americanos, algo refletido principalmente pela dependência econômica de setores tradicionais, como agricultura e mineração. Além de que a sua infraestrutura limitada, somados com má administração e uma constante emigração, afetam a eficiência econômica, limitando investimentos e o desenvolvimento da nação. E o fato de 3/4 do seu território ser composto pela floresta amazônica foram fatores que acabaram limitando o desenvolvimento do país. Nessas condições, com uma economia limitada e 75% do seu território sendo composto pela floresta, a Guiana não era atraente para investimentos estrangeiros, o que por sua vez era uma barreira para a popularidade da nação no mercado internacional de crédito, restringindo a capacidade do governo de investir no desenvolvimento da própria população. Como resultado, mais de 60% da população guianense vivia na pobreza na primeira década do século XXI. E embora esse número tenha caído gradualmente ao longo dos últimos anos, a Guiana ainda apresenta um perfil social marcado por desigualdades e dificuldades no acesso da população a serviços básicos, como saúde e educação, por exemplo. Pode-se incluir ainda a necessidade crítica de integração. Isso porque a maioria da população e da atividade econômica concentram-se na estreita faixa costeira que corresponde a apenas 10% da área terrestre do país, e também onde estão localizadas as principais cidades e os serviços e infraestrutura, como por exemplo a capital do país, Georgetown. Essas cidades reúnem cerca de 90% da população total da nação, e esse fato acaba isolando o restante do país dos mesmos benefícios recebidos pelas cidades costeiras, além da falta de conexão entre essas regiões, que naturalmente impede o fluxo de pessoas, bens e serviços. Com isso, naturalmente há uma migração do interior do país para essas cidades costeiras, em busca de oportunidades e melhores condições de vida. Tendo em vista esse cenário, fica evidente as dificuldades da Guiana de se desenvolver socioeconomicamente. Porém, este cenário complexo da nação está mudando muito mais rápido do que o esperado de acordo com muitas organizações internacionais, como o Banco Mundial e o FMI, que acompanham de perto o desempenho econômico do país sul-americano. Isso porque entre 2015 a 2020, segundo dados do Banco Mundial, a Guiana apresentou o maior salto no PIB já presenciado entre os países sul-americanos, saindo de um crescimento econômico de apenas 0,7% ao ano para impressionantes 63,4% ao ano, sendo esse de longe o maior crescimento do mundo.
Logo, surge a pergunta de como a Guiana está se tornando um dos países mais ricos da América do Sul. Nesse sentido, a origem do boom econômico que já dura 9 anos na Guiana é resultado da descoberta de vastas reservas de petróleo em seu território marítimo no ano de 2015, quando a gigante petrolífera ExxonMobil, em parceria com outras empresas associadas e responsáveis pela produção no país, descobriram reservas de petróleo no bloco Stabroek, localizado na costa da Guiana. Depois disso, outras descobertas na região acabaram revelando para o mundo o potencial energético da nação, dado que o país abriga reservas surpreendentes de petróleo que somam cerca de 11 bilhões de barris. Para se ter ideia, essa quantidade representa cerca de 75% das reservas brasileiras desse recurso. Com isso, apesar dessas descobertas, a Guiana se colocou no mercado global de petróleo apenas em 2019, posto que o país não detinha a infraestrutura petrolífera necessária para extrair recursos do fundo do oceano. Por consequência, essa necessidade acabou exigindo maciços investimentos no país, que partiram principalmente do setor privado, com o consórcio de empresas lideradas pela ExxonMobil investindo na infraestrutura local, além de sucessivos projetos de pesquisa e análise das condições do petróleo da Guiana. Recentemente, neste ano, a empresa anunciou que investirá mais de 12 bilhões de dólares na infraestrutura petrolífera do país, com o intuito de ampliar a produção no projeto chamado Whiptail. Esse projeto deverá adicionar 250 mil barris de capacidade diária até o final de 2027, alcançando a capacidade de produção do país para aproximadamente 1,3 milhão de barris por dia, algo que tornaria a Guiana um dos 15 maiores produtores de petróleo do mundo. Além disso, a ExxonMobil possui interesses estratégicos na Guiana, muito por conta do contrato de exploração firmado com o país em 1999 para operar no bloco Stabroek. E esse contrato, por curiosidade, foi firmado sob condições muito favoráveis à ExxonMobil, pois na época havia muitos riscos operacionais para a empresa atuar em uma região com poucas áreas promissoras, além de exigir um altíssimo investimento em uma área com pouca promessa de retorno. Mesmo após ter sido revisado em 2016, o contrato entre a empresa e o governo prevê o meio a meio na divisão dos lucros líquidos obtidos com o petróleo. Mesmo assim, por estar arcando com a maior parte dos custos de produção, exploração e operação mantidos na Guiana, a ExxonMobil recebe até 75% da receita anual do petróleo extraído no país para conseguir arcar com esses custos. Com isso, o acordo prevê que o restante de 25% da receita anual seria o lucro, dividido igualmente entre a empresa e o governo, com proporções de 50% para ambos. Globalmente, essa divisão dos lucros do petróleo entre empresas e governo da Guiana é a mais benéfica para o setor privado no mundo, uma vez que no mercado internacional, a margem maior do lucro gerado com a venda do petróleo é geralmente direcionado para o governo, podendo somar a isso o fato do país receber uma das taxas de royalties mais baixas do mercado, de apenas 2% sobre a receita bruta do petróleo extraído. Normalmente essa taxa pode variar entre 5% a 15%, algo que coloca o grupo ExxonMobil em uma situação de conforto na Guiana para os próximos anos, já que o país não possui experiência previamente estabelecida para gerir seus recursos petrolíferos, nem a tecnologia ou capital necessários para manter o estado atual de produção, ou até mesmo avançar com novos investimentos no setor. Tanto que essa dificuldade foi o que motivou alguns desafios para o país negociar termos mais vantajosos para si, trazendo à tona um ar de preocupação em relação à dependência da Guiana por empresas estrangeiras para garantir a extração de um recurso tão importante, e que tem feito o PIB da nação crescer a passos largos nos últimos anos, crescendo 43,5% em 2020, 20% em 2021, 63% em 2022 e 33% em 2023. Dessa forma, mesmo com essa polêmica, é inegável os impactos positivos do petróleo na economia da Guiana, principalmente por dar à nação uma oportunidade única para avançar com novos projetos de modernização da economia
e diversificar as fontes de renda com a exploração de novas atividades econômicas. Pois apesar de ser o maior produtor mundial de petróleo per capita, o governo da Guiana pretende diversificar a economia investindo fortemente em energia hídrica, solar e eólica, utilizando os lucros dos combustíveis fósseis para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico sustentável, impactando diretamente no fortalecimento da agricultura, turismo, manufatura e a tecnologia, que ao serem combinados, podem reduzir a dependência excessiva do petróleo a longo prazo. Ademais, com o sucesso da Guiana liderando a lista dos países que mais crescem no mundo, é possível extrair indicadores econômicos surpreendentes, que a médio prazo podem colocar a nação entre alguns dos países mais ricos da América do Sul. Posto que, em um intervalo de apenas 3 anos, entre 2019 e 2022, o PIB per capita praticamente triplicou, encerrando 2023 como o segundo país mais rico do continente, atrás apenas do Uruguai. Sendo assim, à medida que a Guiana caminha para se tornar o segundo maior produtor de petróleo da América do Sul até 2030, prometendo mudar o panorama econômico do continente, essa ascensão tem atraído os olhares de países como a Venezuela, que observa o crescimento econômico da Guiana como algo ilegítimo, visto que o governo venezuelano reivindica o território de Essequibo. Essa região de 160 mil quilômetros quadrados representa cerca de 70% do território da Guiana e abriga grandes volumes de gás e petróleo na costa. No entanto, esse desentendimento com a Venezuela não é recente, sendo uma disputa que remonta ao século XIX, durante a delimitação das fronteiras entre os países da América do Sul. Na época, a região de Essequibo estava sob controle da Guiana, então território do Império Britânico, enquanto a Venezuela reivindicava parte dessa área. A disputa resultou em um desacordo sobre os limites territoriais, mas uma abordagem internacional concedeu à Guiana Britânica a posse de maior parte do Essequibo. Após a independência da Guiana na década de 60, a Venezuela formalizou uma nova reivindicação territorial, mas sem obter resultados concretos. Recentemente, em dezembro de 2023, o presidente venezuelano Nicolás Maduro reacendeu as tensões com a Guiana, impulsionado pelo crescimento econômico recorde do país vizinho, de 63,4% em 2022. A intenção de Maduro de explorar petróleo na região de Essequibo revela que a disputa vai além da questão territorial, sendo também motivada pelas dificuldades venezuelanas no setor energético, agravada por embargos e infraestrutura deficiente. A rica abundância de recursos naturais no Essequibo, como ouro, bauxita, diamantes e petróleo, torna a região ainda mais estratégica para os interesses econômicos da Venezuela. Além disso, a provocação de Maduro surgiu como uma estratégia para popularizar a sua imagem e desviar a atenção da população dos problemas internos da nação, à medida que a crise política na Venezuela se agrava. Portanto, a Guiana passou de um país pobre sem qualquer perspectiva de crescimento a curto prazo para uma nação com a possibilidade de um futuro próspero, com a descoberta de grandes reservas de petróleo, tornando o país um dos mais ricos da América do Sul. Contudo, esse repentino boom da Guiana traz consigo desafios estratégicos consideráveis para o país, sendo necessário que a nação busque articular com cautela os seus próximos passos, para que assim possa vislumbrar de um futuro glorioso. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.